Bem-vindos a mais um capítulo, e nesse capítulo a gente vai falar sobre Unmanage. Então, Settings, Manage Nodes, para gerenciar os nós, e a gente vai falar sobre o Unmanage. Toda vez que você estiver coletando estatísticas de um objeto e você vai colocar ele em modo de manutenção, você não quer que colete mais estatísticas, isso se chama Unmanage, que é justamente para não gerenciar o nó durante aquele período. O Unmanage, então, serve de duas formas. O Unmanage Now, que é entre em Unmanage agora, pare de coletar estatísticas agora. E existe o Unmanage programado, onde você define uma data e uma hora para que ele fique sem a coleta. Então, vamos supor que você tem uma manutenção programada. Você pode colocar um Unmanage programado. E por que é bom esse Unmanage? Porque quando você coloca em Unmanage, você não vai mais coletar estatísticas daquele nó. Você não vai mais até ele coletar informações. Sendo assim, você evita desperdiçar pooling. Porque quando um objeto está com o status down, e você já sabe que ele está down, ele já está em manutenção, você não precisa forçar o servidor a ficar buscando toda hora esse status desse device, porque ele está dentro dessa janela de manutenção. E aí, você não desperdiça o hardware do core, o hardware dos poolings adicionais, buscando estatísticas do equipamento que você já definiu que ele vai continuar fora por esse período. Quando é um ou outro, ainda o servidor não sente tanto. Mas vamos supor que você tenha diversos equipamentos com status down, né, em que em algum momento eles vão voltar a ser monitorados, e aí você está desperdiçando esses poolings, tentando coletar estatísticas deles, quando não tem necessidade, porque você já definiu esse período, você já sabe que está rolando essa manutenção. Então, vamos pegar nosso equipamento aqui, selecionar ele, poderia ser um ou vários ao mesmo tempo, não tem problema. E aqui ele tem um Maintenance Mode, que ele vai dizer Unmanage Now. Toda vez que a gente clicar em Unmanage Now, ele vai, a partir desse momento, ele vai falar, olha, parei de coletar estatísticas. E a gente não programou um período, a gente não programou uma janela. Então, a partir desse momento, ele parou e a gente não definiu quando vai voltar. Para que ele volte a ser monitorado, a gente precisa selecionar esse objeto novamente, voltar aqui e colocar em Manage Again, para justamente ele voltar à coleta novamente. Então, do mesmo jeito que você coloca uma Manage Now, que é naquele momento é instantâneo, entre, né, e sem condição nenhuma, você também coloca para ele retornar desse status, você força. E aí, pessoal, não é porque você tirou a Manage Now que ele já vai voltar ao status na hora. Então, até que ele faça essa primeira coleta, ele fica com o status unknown, que é desconhecido. Caso a gente queira, deixa eu só ver se ele já voltou. Vamos fazer um refresh da página aqui. Ainda ele não voltou. Ele vai levar um tempo até fazer a primeira coleta novamente. Mas vamos supor que a gente quisesse programar essa janela. A gente pode selecionar esse objeto, um ou vários, como eu disse, vir aqui em Maintenance Mode e fazer um schedule. E ele vai falar assim, olha, você quer um mute alerts, que a gente vai falar na sequência, ou você quer fazer um stop pooling this object, que é o Unmanage, né? Ele já explica o que é e já fala que é a função de Unmanage. Então, a gente vai escolher a função de Unmanage, aí ele vai falar assim, tá, mas em que fuso horário que você está? Você pode escolher o fuso horário aqui, a gente vai escolher o Brasil, -3, cadê? Brasília, está aqui, Fortaleza, Buenos Aires, enfim. E a gente pode escolher tanto a data de início, né? Posso escolher aqui, quero no dia 10, tal horário, e quero que ele volte no dia 11, que é o dia seguinte, e tal horário. Né? Ele ficou uma janela de 24 horas fora. A partir do momento que eu vier aqui e clicar em Schedule, ele já está em Up novamente, ele já conseguiu fazer a coleta. Vamos dar um refresh na página novamente. Que apesar de ele ter voltado o Node, ainda ele não conseguiu coletar a estatística da interface. Por isso que ele fala, o Node está up, porque por ping foi mais rápido. Mas a interface vai por pooling de SNMP. Então, ela vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta. E aí, esse Unmanage foi programado para amanhã, né, num determinado horário, e vai voltar depois de amanhã, no outro horário escolhido.
Então, a partir desse momento, ele vai continuar coletando normal, até que chegue o momento dessa janela para que ele faça essa parada e depois esse retorno. Então, quando você tem uma janela programada para uma mudança, por exemplo, você pode colocar dessa forma, porque caso o equipamento volte assim que terminar a janela, ele vai voltar a monitorar e o equipamento não tiver up, ele vai gerar um alerta dizendo, olha, voltou. Mas aí ele vai ter o pênalti na disponibilidade, né? Ele vai acabar sofrendo ali na disponibilidade, vai afetar ela e vai gerar o alerta caso tenha um alerta associado a esse objeto também. Então é para isso. E aí uma dica, Fábio, eu coloquei um schedule, mas não quero mais nesse período. Você pode tanto utilizar o onManage Now, porque toda vez que você programar um onManage, você só programa uma vez. Então, se você já programou para amanhã determinado horário e você colocou um onManage Now, você sobrescreve esse item. Porque depois, se a gente for olhar no banco de dados, só existe uma coluna de início e de fim. Quando a gente faz o onManage Now, coloca o horário de agora e o fim fica infinito, ou coloca a janela de início e de final. E aí você não tem outros campos para ir adicionando vários schedules. Então você sobrescreve. Então, assim, a ferramenta não diz, mas é bom vocês terem em mente que sempre a última ação do onManage é o que vai prevalecer. Então eu coloquei um onManage Now, ele entrou em onManage nesse momento. Se eu colocar um Manage Again, ele vai liberar esse objeto nesse momento, e aí a programação que eu havia feito anteriormente para o dia seguinte já foi sobrescrita. Ela não vai entrar, tá bom? É apenas uma por vez, e toda vez que fizer, sobrescreve.